Boa noite, boa noite, boa noite. Chegou nossa segunda, mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Ai, que delícia, meu Deus. Cada semana histórias marcantes, histórias que nos empoderam, histórias que nos fortalecem. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Augusto, Ravi Augusto, Anne. Vou entrando. Boa noite, Rodrigo. Gente do céu, nossa convidada já chegou. E vocês sabem que eu não gosto de perder tempo, né? Rejane, seja bem-vindo. Bem, seja bem-vindo todos. Eu já vou chamar aqui a Janaína. Boa noite, Anne. Porque eu já gosto de começar já com a convidada, né? A gente não... Tô só aguardando. Olá, minha querida. Olá, Boa noite. boa noite. Até que enfim Boa nosso noite a encontro, todos. né? A Depois gente de só altos faz papos, teclar, conversar, né? Pelo Zap, trocar e ideias, trocar ideias. experiências. Live que é bom nada, né? Falei, não, tá errado esse negócio aí. Jana tem que vir pra cá. Boa noite, Jana. Bom, Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Vitor, Joseane, Claudinha, meu amor, boa noite. Cláudia, Ó, Júlia está aí acompanhando. presente. Sejam todos Júlia, bem-vindos, gente. Pois é, chegou na saudade desse hora. povo. Pois é, olhe, Jana, não vejo a hora dessa pandemia acabar, porque assim, tantas pessoas que a gente conheceu nessa pandemia, né? Vitor, eu vou colocar. Menino, olha só, eu não consigo colocar o tema da live. Esse minha luz. Será que você consegue, Jana, ou é só eu? Eu acho que, deixa eu ver aqui, deixa eu ver comentário. Eu acho que é só O, você nos três só você, né? pontinhos. Boa noite, Aline. Ó, Eriquinho tá mandando um beijo para todo mundo, que delícia. O tema, Vitor, hoje a gente vai tá conversando sobre gravidez sem culpa, descoberta do diagnóstico sem culpa, né? Então, a Jana teve aí uma notícia de culpa, né? Sentimento de culpa, e hoje a gente vai estar conversando sobre isso, né? Será que a gente realmente é culpado de alguma coisa por a gente ter um diagnóstico, né? Hoje, no caso aqui, falando da síndrome de Down, tá? E eu não consigo colocar aqui, mas enfim, eu preciso treinar essa questão do comentário, viu? Vou anotar aqui, viu, Vitor? Porque eu preciso realmente treinar isso aí. Cada dia a gente vai aprendendo mais um pouquinho, né, Jana? Tem Pois que ser é, assim, na prática. Vamos praticando. O mais exatamente, importante pois a gente é, faz, que é bater o pois papo, é, trocar ideias e experiências. exatamente. Então, porque assim, ó, quantas pessoas que a gente vai conhecendo, né? A Aline aqui está falando mesmo que essa pergunta é uma pergunta que a gente se faz, né? Essa questão de culpa. E eu digo assim, Jana, que esse projeto Descoberta do Diagnóstico veio justamente assim para mim de uma forma muito divina, assim, sabe? Você vê que Luana, minha filha que tem síndrome de Down, tem 13 anos, né? Desde quando eu descobri que Luana nasceria com síndrome de Down, eu dizia que queria fazer alguma coisa. Só dizia, quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? No início eu participei de alguns grupos, mas depois saí. E aí só ficava dizendo que eu queria fazer, mas nunca fiz nada. Há 3 anos atrás eu recebi um grande chamado divino, né? Luciana, você precisa fazer alguma coisa, né? E aí escrevi um livro, Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora, né? Então esse livro vem ajudando muitas pessoas, porque ali nesse livro eu conto realmente a minha história pelos mínimos detalhes, porque às vezes as pessoas veem a gente assim, hoje, Luana com 13 anos, toda independente, né? E acha que foi tudo lindo e Fácil. maravilhoso, mar de rosa, foi tudo fácil, né? Então no livro eu conto exatamente como tudo aconteceu. Não é um processo que é doloroso, mas tem um processo, nada na situação da vida é fácil, né? Tem as dificuldades e a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Então aí com esse livro, eu contribuindo tantas pessoas, eu falei, não, preciso atingir mais pessoas. Achei que só o livro é pouco, porque Expandir. infelizmente as pessoas não têm cultura ainda de leitura, né? E aí veio a pandemia,
E como nem sempre o que é ruim, tudo que vem, mesmo que a gente ache que é ruim, tem um lado positivo da situação. E foi aí que veio a minha inspiração para poder fazer essas lives. Eu queria me aparecer de alguma forma, sabe, Jana? Porque eu sou um pouco Tem que se fazer aparecida. notar. E aí eu falei assim, não, eu preciso me aparecer de alguma forma, bora fazer live. Foi aí que começou as lives, né? Bora se aparecer, já que é para se aparecer com propósito forte, né? E cada semana eu vou conhecendo várias histórias e vou realmente vendo que esse projeto tem contribuído muito na vida das pessoas, Muito, né? muito. Porque assim, não é só o diagnóstico da síndrome de Down. Inicialmente eu achei que eu ia querer focar só na síndrome de Down, né? Porque é o que aconteceu dentro da minha casa. Mas o chamado foi muito maior do que eu imaginava, né? Já tiveram várias pessoas aqui com vários diagnósticos e vão ter várias pessoas com vários diagnósticos, né? Então, assim, isso é encantador, isso fortalece a nossa vida, independente do Com diagnóstico, certeza. né? Com E certeza. aí tem crescido muito. E aí eu vejo o seu trabalho também, eu falei assim, não, Janaína tem que vir para cá para poder contar um pouquinho, compartilhar quem é Janaína, porque eu quero conhecer mais, né? A gente só se fala pelos grupos, né? Te vejo no grupo lá, você é super ativa. Não, quero conhecer a história da Janaína, quero conhecer a história da Maria Flor. E queria que você contasse um pouquinho aí, porque tá todo mundo curioso também, para querer saber essa história, né? Porque Como a gente só dizia vê meu hoje pai, tudo não, mar de fica o livro rosa. aberto. Pois é. Só vê lá Então, bora toda. contar aí como é que foi que tudo aconteceu, né? Porque tem muita gente precisando realmente ouvir essa história, né? Sim, sim. A minha história com Maria Flor, gente, logo quando eu soube, né, Sim. da síndrome de Down de Flor, eu tive contato com uma pessoa que tem um filho com síndrome de Down e tal, que ela já não fazia parte mais de grupo nenhum. Sim. Você E descobriu aí, na gravidez ou conversando foi no com nascer? ela, Na não, quando gravidez ou foi nasceu, quando quando nasceu? nasceu. Eu vou Sim. chegar lá, eu vou chegar Ah, lá. tá. Já tô pulando, me antecipando. Porque essa história veio um pouquinho antes da Sim, descoberta, entendi. né? Entendi. Boa noite, É, Dea. Sim. então, boa noite, pessoal. Já disse boa noite, mas para quem está É, chegando também agora, boa noite. pois é. Então eu tive contato com a mãe, o nome dela é Vanessa. Eu acho que ela nem se lembra de mim, assim, porque na verdade acabou que a gente nem se conheceu pessoalmente. Sim. E eu falei para ela que quando eu soube, né, que minha filha tinha síndrome de Down, eu comecei a gente pensa muito, né, eu comecei a voltar na infância, porque a gente se liga muito mais a Deus, a gente ora muito, né? E aí eu voltei na minha infância e eu lembrei, né, que com 2 anos, quando eu entrei na escola, eu tinha uma colega que ela era autista e ninguém queria brincar com ela. E aí eu já estava há 2 anos e meio, 3 anos, e a única que incluía essa colega nas brincadeiras era eu. E todo mundo dizia assim: não, não quero brincar com ela porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Ninguém queria brincar com essa menina, Sim. mas eu incluía. Logo mais à frente, no primeiro ano, né, no antigo primeiro ano, ainda no primário antigamente, Ah, eu tive uma colega que tinha baixa audição, surda, e eu passei a sentar ao lado dela para poder ajudar ela. E minhas notas foram baixando. Minha mãe foi para a reunião e minhas notas ficaram todas vermelhas. Ela chamou meu pai e disse: aham, não dá certo, isso ela fica conversando. Tá? E não era porque eu estava ajudando essa minha sim. colega. Né? Então aí eu fui percebendo que, na verdade, esse foi um processo de preparação. Né? Isso foi assim imprescindível para minha ficha cair. Por quê? Porque quando eu descobri a gravidez de Flor, eu já estava com 8 semanas e 4 dias. Né? Na verdade, eu estava suspeitando que estava grávida, não queria meio que aceitar, por conta de família mesmo. E minha Sim. família, não, minha mãe sempre dizendo para mim assim: não, que desse mato não sai coelho. E eu já estava acreditando que eu não ia ter Aham. filho. É Né? sua Tanto única filha? que é Flor é minha sua única única filha? filha. É. Sim.
Por enquanto, se Deus permitir, Sim. Ele há de permitir, eu vou adotar um irmãozinho para ela. Que maravilha! Que delícia! É. Então, aí minha mãe sempre falando assim, né, nesse mato não sai coelho, aí você começa a acreditar, né? Ah, eu não vou ter filho, eu já tinha duas sobrinhas e eu aí apaixonada pelas sobrinhas. Até que meu pai, 2 semanas antes de morrer, falou para mim, e você, não vai me dar um neto? Eu falei, ah, pai, não vou te dar neto, o senhor já tem duas netas aí, para que vai querer mais neto? Tá vendo? Eu vou Uhum. parir mais nada. Olha a minha Aham, cabeça, né? Eu já vim sim. ouvindo, tá ficando velha, não vai parir mais. E aí eu, que, pai, eu já tô velha, vou parir mais nada. Passou. E aí meu pai veio, faleceu e tal, e um ano depois, né, eu engravidei de Flor e fiquei meio que sem aceitar isso. Não, não queria engravidar, não aceitava, porque eu digo, não, eu não vou engravidar mais, gente, eu não engravido, não tinha jeito. Uhum. E veio o que E Ivan falou, me relatou. botou na parede e disse assim, você vai para o médico, já marquei, você vai fazer o exame. E assim eu fiz, e quando chegou lá, fiz os exames, fiz a ultrassonografia, e infelizmente eu estava com descolamento de placenta, e tive que ficar aí uns 2 meses praticamente de repouso Sim. absoluto, né? Tive que ficar na casa de minha mãe com ela, que eu não podia levantar fazer esforço algum, Aham, né? Esse processo daí foi um processo assim também já começou tipo que traumatizante, né? sim. Eu com a vida ativa, eu tinha saído do emprego para poder trabalhar para mim mesma, cheia de expectativas e tal, e eu descobri no mês de maio, que é um mês que para mim que trabalho com cosméticos, eu vendo bastante, mês Sim, das mães, das noivas, tal, enfim. sim. E eu tive que ficar parada, né? Sem trabalhar, sem fazer nada, só deitada, né? Nem condiz comigo. Só Então, a e cabeça aí? trabalhando, só a cabeça trabalhando, hein? O corpo E, tendo que relaxar. e o corpo tendo que ficar inerte, porque eu não podia fazer Isso. nada, É. né? Levantar só para ir ao banheiro, eu não podia fazer nada. O médico foi claro comigo, eu tenho descolamento de placenta, tenho uma bolsa de sangue embaixo Sim. do útero, então você não pode fazer esforço nenhum e tal, qualquer esforço você perde o bebê, enfim. E aí passaram-se, só que eu fiquei 2 meses com repouso absoluto, segui tudo direitinho. Tinha muito enjoo, passava muito mal de enjoo. Só a partir do 6º mês foi que melhorou e depois a gravidez eu fui levando normalmente. Sim. Fiz todos os exames, a ultrassonografia morfológica normal. Não O deu nada. exame o eletrocardiograma fetal, que a médica repetiu de novo, mas ela disse, não, tá normal, não tem nada aqui não. Beleza, aí fui ter neném, eu tive flor no Santo Amaro, marquei com a André tá aqui ginecologista, perguntando né? quantos anos você tinha quando você teve a Flor. Detesto dizer minha idade, mas eu tinha 39. Mas o tema da live precisa ser dito. Esse é um Então segredo que ele, eu não conto. olha, então ele Eu botei tinha como é que chama? Em um no muro sem esparro. saída, né? Assim, no esparro mesmo, porque foi o tema da live, né? Quando eu comecei a conhecer, a gente começou a conversar, eu falei, não, tem que ser isso aí. Então, eu botei no esparro. Eu tinha Dea 39. 39. Mas isso foi Tinha quando ela tinha, 39. viu? Ninguém precisa fazer conta nenhuma. Que ninguém pergunte quantos anos a Flor tem, viu? Aí vou ficar fazendo conta. Ai, Ah, ai. então, e Aí aí, você teve ela no menina, Santa Amaro. marquei no Santa Amaro, a gente marcou marcamos a cesariana, né? Porque eu tenho um problema de pressão alta, graças a Deus foi tudo bem na gravidez, Sim. mas evitando o risco e tal. E a médica perguntou: você prefere o quê? Eu falei: não, eu prefiro cesariana mesmo, não quero sentir dor, não. Uhum. E marcamos, cheguei lá no Santa Amaro 7 da manhã, a minha médica chegou por volta do meio-dia e mandou subir, me preparar. Depois que eu tomei banho, mais ou menos 1 hora da tarde, eu entrei em trabalho de parto. Né? Sim. Era o dia de Flor nascer mesmo, mas entrei em trabalho de parto e mesmo assim, né, adiantaram, aí eu subi logo para fazer a cesariana. Quando ela nasceu logo,
Aí a gente só observou que quando a médica tirou, aí a médica falou assim, doutora Nazaré Falcon, Sim. maravilhosa. Falou assim, olha, ela parece com você, Jana. Aí quando ela levantou a cabeça, que ela olhou para mim e fez, não, é a cara de Ivan. E antes, né, a gente, ó, marinheiro de primeira viagem, né? Tô lá Sim. deitada, ela preparando, aí você toma a anestesia, né? Anestesia. A hack, né? Que chama? Hack, Hack. toma anestesia, tal. Ela me abraçou e orou comigo, né? Enquanto a Maravilha. anestesista aplicava, né? A anestesia. E aí tá, deitou e vai preparar para abrir a barriga. E aí eu Ah, comecei a sentir um negócio quente, passando quente na minha barriga. E eu falei assim, doutora, a senhora vai começar a abrir? Aí ela fez, por quê? Eu falei, não, é que eu acho que a anestesia não pegou, não, que eu tô sentindo. já Aí queria se ela meter disse, na história, né? Já queria aí dar ela disse nota. assim, Janaína, mexa a perna. Aí eu, não consigo não. Ela, então tá bom. Aham. Que E tal? aí nasceu Flor. Nasceu Sim. Flor lá no Santa Amaro. Quando ela saiu, saiu bem roxinha mesmo. Parecia uma amora de tão roxa. E aí levaram para coisar, porque ela nasceu com hipotermia, né? E aí ficou preparando e eu olhando para ver cadê a menina e nada da Aham. menina chegar, tanto que depois eu fiquei lá na sala de parto e ela foi levada para o berçário para Sim. tomar luz, Fazer para os aquela cuidados, coisa. né? Os cuidados que faz Isso, na hora que nasce. isso. Fazendo tudo lá, a gente não sabia, nem a médica sabia, né, de nada. Sim. E fui pro quarto, eu tive Flor por volta 3 horas da tarde e ela só Sim. foi chegar no quarto, já era quase 10 horas da noite, né? Que Demorou, né? ficou lá, demorou muito por conta de tudo. Eu acho que eles analisando também, porque não Sim. tinha nada, teoricamente o bebê não tinha nada, Sim. né? E aí ela veio, quando ela veio, mamou, pegou o peito tudo direitinho, aí a Que médica joia. veio, orientou, tudo tranquilo. Quando foi no outro dia, pela manhã, eu estava no banho, né? E aí o pediatra chegou para fazer a avaliação e minha mãe estava com Flor. Foi Sim. quando esse pediatra começou a falar um monte com minha mãe sem entender direito. Aí minha mãe, quando eu saí do banho, minha mãe, não, mas ela tá no banho, quando ela voltar, ela já tá saindo, você não pode esperar para falar com ela. Ele, não, não que eu vou atender aqui, eu volto depois. E não voltou mais. Aí minha mãe falou, ó, o Sim. médico teve aí, já com cara de choro, né? Sim. Mas se segurando. Aí ela falou, olha, o médico teve aí, mas ele falou aí uns negócios, eu não entendi não, mas ele falou que vai voltar, ele vai voltar aqui depois. Mas parece que tem que fazer um exame, um exame aí do coração, que ele disse que ele sentiu que ela tem sopro. Hum. Aí minha Quer dizer, cabeça, hã? deu a notícia pro acompanhante, né? Que não Pois era o pai da ele nem criança. falou. Não, não, era minha mãe que estava ali, era a avó da Isso. criança. Ele não A falou avó. tudo, só falou para minha mãe que a menina tinha um sopro no coração. Aí a Sim. avó, como é que fica? A É. criança com sopro no coração. E aí, no mesmo dia, né, pegaram com 24 horas de nascida, eu subi, fui fazer o exame dela, fui acompanhando ela para fazer o exame. Fez o exame, a médica aí saiu da sala e falou para mim: olha, mãe, não se preocupe, porque ela não tem sopro, mas ela tem um forame oval aberto, que é um buraquinho, que isso vai se fechar, provavelmente se feche daqui a 2 anos, mas se não Sim. fechar, não se preocupe, porque as duas únicas coisas que ela não vai poder fazer é pular de paraquedas e mergulhar Aham. profundamente. Mas fora isso, a senhora vai marcar, tá? Orientou, Sim. foi bacaninha ela. Quando foi no dia seguinte, eu olhava para a Flor, mas eu não conseguia ver uma criança com síndrome de Down, porque Flor Sim. parecia muito com Ivan. E ela tinha um olhinho assim de japonês. Quem olhar as fotos dela aí no Instagram vai ver, ela parecia uma japonesa. Tanto Sim. que o pessoal vinha visitar e chegava aqui e perguntava, Ivan, o que foi que aconteceu? Que história é essa? A menina tinha um olho, parecia uma filha de esquimó. Mas seu olho é E eu não puxadinho, conseguia. Jana. O Seu olho olho é puxadinho, né? também, mas o de Pois Ivan é. chega fecha, assim, bem fechado mesmo, igual o dela.
E aí, menina, eu sei que foi no dia seguinte, ele foi, o pediatra foi dar a alta, né? A minha médica Sim. chegou mais cedo, a obstetra, e me deu a alta, olha, Janaína, tá tudo certinho, passou medicação, tudo, beleza. E você agora só vai aguardar o pediatra passar aqui para te dar alta. Beleza. Aí nisso, né, minha mãe tinha saído, quem estava comigo, quem tinha passado a noite comigo foi Ivan, que era o dia da alta, eu disse, você vai dormir aqui Sim. comigo, Ivan dormiu lá comigo. Bem na hora que Ivan tinha saído para tomar um café, foi a hora que o pediatra chegou. E aí ele chegou, um senhor, né, Foi o um mesmo senhor que deu a já de notícia para idade, sua Foi o mesmo que deu a foi, notícia para sua mãe? Sim. foi, doutor Antônio Teixeira, pediatra lá do Santo Amaro. Sim. Aí ele chegou, olhando assim, aí tirou a roupinha de flor, examinou, aí pegou o bracinho, pá, soltou, pegou a perninha. Sim. Pra eles isso é normal, mas pra gente tá Sim. judiando da É. nossa cria. Pegava o bracinho, tá, saltava. Pegava a perninha, tá, saltava. Aquela criança molenguinha. Aí eu dizia assim, não, criança, bebê recém-nascido realmente é molinho. Só Sim. que eu não tinha noção desses reflexos, eu nunca tinha Sim. convivido com nenhuma criança com deficiência, enfim. Aí E o ele olhou primeiro pra minha filho também, né? cara. Você não teve esse contato. Primeiro filho, né? A gente não. Eu tinha cuidado o quê? De sobrinha, de primos, né? Meus Aham. primos, minhas tias são quase da minha idade, e aí minhas tias tinham Ah, filho, eu ia brincar com meus primos e tal, beleza. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, essa criança, mas ele falou nesse tom, essa sim. criança é hipotônica, examinando. Aí eu olhava pra ele e fiz assim, quer dizer o quê? Isso aqui, ó, tá vendo? Aí, pensando, criança hipotônica, face sindrômica. Aí foi e começou a falar um monte de, olha, fez o exame, para mim ela tinha sopro. Mas o ecocardiograma aqui está dizendo que não tem o forame alveolar aberto. A senhora vai procurar uma cardiologista para acompanhar ela, vai fazer aqui o teste da orelhinha, vai fazer o teste do olhinho, o teste do pezinho, a senhora faz lá na paz. Aí eu, Ah, sim, doutor, isso quer dizer o quê? Aí foi na hora que Ivan chegou na sim. sala. Aí ele fez assim. Não, desculpe, antes de Ivan chegar. E ele fez assim. Eu fiz, isso quer dizer o quê? Face sindrômica? O que que quer dizer? Ele fez, a senhora tem quantos anos? Aí eu falei, 39. E seu marido? 42. Ele, a idade. Aí eu olhei para a cara dele, aí veio na hora na minha cabeça, pam, aquele sentimento, meu Deus, minha filha tem problema de coração e a culpa é minha porque eu deixei para Na parir hora. tarde. Aí, meu Deus, o que é? E eu não liguei para nada de face Sim. sindrômica, e eu nem relacionei nada a síndrome Aham. de Down. Eu relacionei assim ao problema de coração. Minha filha tem problema de coração. Se essa menina morreu, eu morro Sim. junto, né? E aí ele falou assim, aí quando Ivan chegou, aí ele repetiu de novo. Olha, aí passou, deu aquele monte de caderninho, de papelzinho, que dá, o caderninho da Sim. vacina e É. tal. Aí ele olhou, aí ele pegou e explicou para mim, olha, aqui a senhora vai procurar isso, tal, vai tomar aqui o caderno de vacina, ela tem realmente face sindrômica, e Ivan fez, doutor, isso quer dizer o quê? Ele, face sindrômica, vocês têm que procurar um geneticista para fazer o exame, e o geneticista vai avaliar para saber. E deixou a Com a gente maior lá, naturalidade do mundo, com a maior, com como a se maior estivesse dando uma naturalidade, notícia assim de qualquer coisa, né? como se a mulher dele tivesse dormido de calça jeans. Sim, mais ou menos isso. Né? E ele estava assim. Sabe qual foi o sentimento? Frieza, né? O sentimento foi: eu cometi um crime. Eu cometi um crime de parir tarde, de parir velha e ter uma criança com deficiência. O sentimento foi esse. Sim. E aí tivemos alta, saímos de casa. Quando a gente chegou em casa, a gente pensou. Aí Ivan começou: a culpa foi minha. Eu disse: não, a culpa foi minha. Se o negócio for problema de culpa, a culpa foi minha, porque o óvulo que envelhece. Sim. Então a culpa é minha, você não tem culpa de nada. E aí a gente começou a buscar, poxa, na minha família não tem ninguém. O que é que ele quis Começou dizer a com face buscar o culpado, sindrômica? né?
A gente começa a Aquele buscar o culpado. negócio, aquela angústia tal, e aí ligo para o convênio, preciso de um geneticista, o convênio não tinha na época. Ligo para a pai, não tem geneticista que atende pelo seu convênio. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu comecei a chorar, né? Eu digo, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Aí comecei a chorar, nesse momento minha mãe estava aqui em casa comigo, aí minha mãe, Sim. calma, minha filha, se acalme, vai dar tudo certo. Não se desespere, não. Mas, assim, bateu o desespero total, né? O que que eu vou fazer com essa criança? É minha responsabilidade. O que que ela tem? Eu olhava para ela, eu falava para minha mãe, eu não sei. Eu olho para a flor assim, eu não Eu vejo não nada, vejo meu Deus, eu não nada. estou vendo nada. Eu estou vendo Aham, uma criança, não estou vendo nada. Não vejo até hoje. Só vejo uma criança muito sapeca. sim. E aí Você vê que a ficamos empatia, assim. né, Jana, como a empatia de um médico para poder dar a notícia, não tem um preparo, né? Ele pode ser o melhor pediatra em vários aspectos, mas ele perde, ele Mas deixou de ser um não, bom pediatra, porque esse contato humano, esse emocional com o seu paciente, gente, isso é fundamental. Isso abala completamente um ser humano. total. A falta de empatia, e não foi só esse caso lá no hospital, porque eu ouço, assim, muitos casos, não só de atendimento pediátrico mesmo, não é o primeiro atendimento, não, que os médicos não têm empatia, né, com as Verdade. crianças, com as pessoas com deficiência, com pessoas com síndrome de Down, Sim, né, o que chega para mim, a sensação que chega para mim é que a gente faz pouco caso. Quem está na área de saúde, que tem que ter aquela frieza, né? sim, Tanto que quando eu trabalhei na área de saúde, eu até fazia um treinamento direcionado para isso, né? A qualidade de vida no trabalho, direcionado sim, para você se colocar no lugar do paciente, para você entender a fase da negação, do luto, enfim. Né? isso. Não tem humanidade, né? Na verdade, eles poderiam ser mais humanos sem precisar perder toda a sensibilidade. Enfim. Verdade. Porque precisa, E são seres humanos, né? Tem que ter essa parte humana da situação. Tem que existir. exato. Então, esse primeiro momento assim para mim foi extremamente chocante, traumatizante, minha cabeça pirou. Eu acho que se eu fosse o tipo de pessoa com tendência a ter uma depressão pós-parto, ia ter. E, na verdade, eu tive, só que de uma Sim, forma diferente. sim. Né? Porque eu foquei nela, eu foquei na recuperação dela, no desenvolvimento dela. E infelizmente, como eu não tive apoio nenhum, não tive ninguém que chegasse, olha, você vai fazer dessa forma e tal. Só 10 dias depois que a gente foi para consulta com uma pediatra, que é uma pediatra maravilhosa, né? Já se aposentou, Sim. infelizmente, doutora Margarida. E a doutora Margarida conversou com a gente com todo o carinho, com todo aquele jeito, percebeu a negação, Sim, né, dos pais. Minha filha sim. não tem síndrome de Down. E aí Aham, ela, olha, mas não se preocupe com isso, porque hoje, se ela tiver síndrome de Down, que ela viu que tinha, né? sim, Se ela sim. tiver síndrome de Down, isso acontece, porque hoje em dia eles casam, eles têm uma vida normal. Se fosse antigamente, mas ela tem um filho Aham, autista, né? Ela é mesmo. sim, Meu filho já tem 30 e poucos anos, né? Meu filho é autista, meu filho é especial. E assim, sim. síndrome de Down, ela ainda falou assim, de todas as síndromes, né? A síndrome de Down é a mais maleável, a mais fácil de lidar. Não se preocupe. Com o tempo tudo vai se encaixar. Faça os exames. E aí eu tinha marcado já no Hospital Sara com a geneticista. A gente foi, marquei a geneticista em janeiro, consegui para janeiro. Só que primeiro passa por uma triagem, ela teve um Sim. atendimento com a pediatra aí marcou para a geneticista, mas essa pediatra que atendeu a gente, ela já foi logo pedindo o cariótipo. Ela fez, Sim. eu vou pedir logo o cariótipo, porque você já adianta o exame, porque esse exame é demorado. Então, se não tiver pronto na consulta, pelo menos vocês vão para a consulta e quando ela remarcar, vocês já vão ter o resultado. E assim ela fez e marcou para o final de fevereiro o resultado do exame.
Só que eu tava com a cabeça tão Eu louca, imagino sem nenhum que conhecimento, sem nenhum acolhimento só depois de 10 dias. Imagine como é que e não aí estava a cabeça de vocês. 2 meses depois, Para mim, a é, confirmação. não, a confirmação só veio 5 meses depois. Misericórdia, Jana. Sabe o que aconteceu? Tinha marcado uma data em fevereiro para eu Sim, ir para consulta e pegar o resultado do exame. E essa consulta seria na quinta. Eu jurava que era sexta. Tipo, sim, dia 26. 26 é uma sexta-feira. Na minha cabeça era uma sexta, só que era na sim, quinta. E aí eu cheguei na entendi. casa de minha mãe, aí minha mãe, você tá aqui? Eu pensei que você tivesse ido para consulta. Eu falei, não, a consulta é amanhã. Aí minha mãe fez, não, a consulta era hoje. Hoje não é 26. Eu falei, não, 26 é amanhã. Não, amanhã não, 26 é Aham, hoje. Mulher, eu entrei desesperada na casa de minha mãe, porque ela me recebeu na porta já dizendo que a sim. consulta era naquele dia. Eu entrei em um desespero, num pânico tão grande. Eu chorava demais, eu fiquei desesperada, eu tive uma crise E de para choro. conseguir outra consulta, teve que E minha esperar mãe, muito, não, então. minha mãe ligou para Ivan. Minha mãe ligou para Ivan, Jana tá muito nervosa. Ivan tava no trabalho, largou o trabalho e foi correndo lá para casa de minha mãe. Fiquei muito nervosa. A culpa é minha, eu me esqueci, eu Sentimento de podia ter culpa. esquecido qualquer coisa, menos o exame da minha filha. Eu podia ter esquecido qualquer coisa, não, não podia ter esquecido isso. Nossa, o pior sentimento que pode ter é a culpa. É. E aquela culpa, meu Deus, a minha culpa, minha culpa de ter parido com a idade mais avançada, minha culpa de ter uma filha com deficiência, minha culpa de ter marcado a consulta e ter esquecido, Ter eu não esquecido. podia. A gente não pode Aham, errar, né? A cabeça da verdade. gente. A gente não pode Sim, errar, principalmente com nossos filhos. Você tem que sim. ser certa, correta. E ali aquilo me bateu um desespero, me bateu um desespero. O Ivan chegou, se acalme pelo amor de Deus. E eu em prantos, eu chorava que não parava. Ivan, pelo amor de Deus, se acalme. Minha mãe aí, peraí que eu vou ligar para o hospital. Aí minha mãe ligou para o hospital. E aí falou, explicou direitinho. Aí a mulher Sim. marcou a consulta para 2 dias. Não, era uma quinta e eu pensei que a consulta era na sexta. Ela Uhum. marcou, tipo, para terça-feira da semana seguinte. Aí eu consegui me acalmar um pouquinho mais. Então não estava É, tudo pelo menos não foi perdido. tanto tempo, né? Não foi. Fomos para a consulta, quando chegou lá o resultado ainda não estava pronto. A médica Aham, aham. remarcou isso. Porque não era para ter Quando mesmo, né, remarcou. Jana? Só que nesse período a gente vai sofrendo muito. Eu corro pro YouTube e aí começo a ver vídeos. E eu Sim. me lembro que na segunda semana que eu aqui sozinha com ela, aí eu falei assim, eu vou assistir um filme, né? Deitei no quarto assim, disse, vou assistir um filme. Quando eu liguei a TV, estava passando um filme sobre a vida de Marina. Se vocês não assistiram, depois procure Vou anotar aqui. no Netflix, A Vida de Marina. Eu procuro depois o nome direito e passo para vocês. Sim. Que era a história de uma menina com síndrome de Down de 17 anos, que ela queria conhecer o mar, morava num lugar que não tinha mar, queria conhecer o mar, e ela se aventurou, né? Ela botou a mochila dela e se mudou, viajou, pegou a estrada. E eu assisti aquele filme todo, quando chegou no final do filme, eu desabei. No final do filme, os créditos e falando que Marina tinha morrido aos 17 anos porque ela tinha cardiopatia. Sim. Eu digo, meu Pronto. Deus, para que eu fui assistir esse filme? Minha filha tem problema com exploração. E aí eu tinha já marcado a consulta com a cardiologista aqui perto de casa. E assim, foi terrível. Você vê o que a falta de informação, a falta de orientação, né, vai gerando na gente. Aí um mês de flor, vamos fazer o mêsversário da menina. Sim. E aí minha mãe veio, eu fiz o bolo, minha mãe confeitou, e a outra avó trouxe salgados, e aí chegaram os amigos, os parentes mais próximos, festa, e a gente sorrindo e tudo. Por dentro eu estava quebrada. Essa
esse meu período de estar quebrada por dentro, ele durou mais ou menos uns 2 anos e pouco, né? Eu Sim. engordei bastante, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu olhava no espelho, mas não me olhava Sim. no espelho, né? E eu não percebi que eu estava Esses 2 anos em geravam esse depressão. sentimento de culpa ainda dentro de você. Esse sentimento, que era um sentimento de culpa, era um sentimento de irresponsabilidade. Eu Sim. sou muito metódica e, assim, uma coisa que eu fico chateada aqui em casa é que eu falo primeiro a obrigação, depois a Sim. diversão. Sempre fui É, assim, tem que primeiro a ser, né? obrigação, depois a diversão. Aham. Né? Então eu pensava assim, não, primeiro eu tenho que fazer tudo certinho para depois, né, distrair a mente e tal, e eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia dormir. E aí quando eu conversei com uma amiga que é terapeuta Sim. holística, ela me apresentou uma outra amiga dela, né, e eu comecei a fazer barra de axis, Que que foi delícia. uma terapia master para mim, inclusive Daisy, que é mãe de Sim. Arthur. Você Denise. me indicou, Denise, ela Denise. também faz, ela é terapeuta também, ela também faz a barra de Denise foi axis. a mãe que me acolheu, assim. Foi Denise e Nathalie que me acolheu, Aff, assim. Porque a gente precisa, né, Jana, desse acolhimento. muito, Você não muito. teve nesse primeiro momento. Não Graças a Deus eu tive. tive esse momento. E hoje em dia, graças a Deus, tem Instagram aí que a gente pode estar dando esse acolhimento. Tem você com o grupo, né? Que você faz tanto esse acolhimento. Eu faço questão Tem, de tem chamar no uma, tem privado. É mãe nova, eu já chamo no privado. tem uma seguidora aqui, eu na Lene, né? Eu na Jana, nesse Lene, eu período na da Lene. espera do cariótipo, Flor, como se comportou? Como é que se comportou nesse? Como foi assim, né? O comportamento de Flor nesse período, até chegar ao cariótipo, até você ter a confirmação de que realmente ela tinha síndrome de Down. Porque até então você achava que Que ela não não. tinha, né? Porque não Olha, percebia. como a médica, né, que atendeu ela com os 10 dias de nascida, foi falando, olha, não, vai fazendo uns exercíciozinhos com ela, e passou uma requisição para ela fazer fisioterapia na PAI, não Sim, logo nesse momento, só depois do resultado do cariótipo. sim, Mas ela passou assim lá, ó, não, vai fazendo uns exercícios, tal, que ela vai melhorando. entendi. Aí ela foi me dizendo, me dando um toquezinho Sim. para melhorar a hipotonia. E aí eu colocava no YouTube, coloquei lá, criança hipotônica, exercício. E botava flor no E aí rolinho, botava começou a flor de fazer. bruxo e tal. Com 2 meses, flor já não tinha mais hipotonia. Sim. Inclusive, a pediatra lá do Sara, ela falou assim, que gostou de ter visto que coloca o bebê com 2 meses e o bebê faz como se fizesse as passadinhas, Isso, como né? se estivesse E ela andando, é. fez isso, e Aham. ela fez. Aí ela falou, não, olha, tá tudo bem. Aí, nesse período, até ter a confirmação, eu sabia que ela tinha uma síndrome. Né? Sim, Outro dia mas eu não sabia falando até qual era, sobre né? isso, minhas amigas se acabaram de rir comigo. Porque ela chorava bem miadinho assim. E aí a menina que trabalhava na casa da vizinha falou pra mim assim, oh, quando ela chora, ela parece um gatinho chorando. Aí Aí eu você assim, vai eu achava que ela tinha pesquisar. síndrome por causa disso? Não, eu achei que ela tinha síndrome do gato. Ah, tá. Existe, 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 não é. é a síndrome Existe. do gato, que Existe, é. a criança, Aham, ela tem esse nome porque a criança chora igual um sim. gato miando, É. né? E aí eu, Tem um nome formal, né, da síndrome. E a gente aqui, tem popular, é esse síndrome do síndrome do gato. gato, porque aí Mas, eu, gente, não tem nenhuma meu característica com a Deus, síndrome de Down, não, viu? Isso aí. tem nada. Eu, na minha cabeça, meu Deus, será que a Aham, minha filha tem a síndrome do gato? Ah, no aham, dia que a menina que trabalhava na casa vizinha falou isso, eu fiquei, meu Deus, assim, aí ficava olhando assim, para ver aham, se Flor chorava e se era barulho mesmo de gato. aham, Pegava o celular para gravar, para depois ouvir. Fiquei parecendo uma louca. aham. Foi uma loucura eu esperar esses 5 meses, Meu Deus do céu. né? E assim, e ainda tem.
uma coisa que eu senti muito foi solidão. Eu Sim. senti uma solidão profunda, né? Porque Logo nesses dois quando o primeiros meses, médico. conte aí, esses 2 meses o quê? Esses 2 anos, você realmente ficou em depressão? Você sentia que realmente você estava depressiva por Não conta dessa percebi. culpa? Ah, Eu sim, não você não percebi. percebia. Não, Sim, eu não percebi. Eu comia sempre, sim. compulsivamente. Eu gosto muito de doce, né? Então eu comia muito Tava se doce. apegando mesmo Eu neles, né, não, nos eu doces. foquei nela. Eu foquei nela. E eu esqueci de mim. Eu não Sim, comprava mais uma roupa, eu não me olhava no espelho, né? Florzinha tinha 2 meses de nascida, né? E a distância, tipo, a distância do trabalho de Ivan para onde a gente mora é distância enorme, do norte para o sul, né? Da Pituba para o fim de linha da Ribeira, a gente leva mais ou menos quase 2, leva 2 horas, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. sim. E eu levava ele para o trabalho, voltava, chegava em casa, eu tinha que dar conta das roupas de Flor, da roupa da casa, de comida, eu estava sem diarista, estava Sim. sem ninguém. E aí, às vezes, eu ia almoçar 4h30, 5 horas da tarde, e olhe lá, né? Porque eu tinha que. E a médica ainda me disse assim: olha, como ela está muito magrinha, você tem que amamentar ela a cada 3 horas. E aí eu ficava aqui no sofá com uma garrafa de água, um litrão de água, Sim. né? De água mineral. Só bebendo água e amamentando a menina, bebendo água e amamentando a menina. Era assim o dia todo. E aquela fase que você dorme e acorda de camisola, de baby doll, né? Sim. O dia todo assim. Só E a gente não foquei tá nem nisso. aí. Então Não você fiz recebeu o diagnóstico mesmo na Flor, ela tinha o quê? 5 meses, 5 meses. né? Monique tá perguntando. cinco 5 meses. meses, Monique, é. E aí, esses Quando, 2 anos, você quando... ficou nesse processo aí. Quando foi que você realmente se libertou dessa culpa, assim? Porque assim, ó, você não teve nenhum acolhimento. E eu digo para Não. você hoje, né, até o que a gente já conversou um pouquinho, eu digo assim, as coisas que acontecem com a gente não quer, né? Quando é coisa negativa, a gente não quer que aconteça com o outro, né? Então, Não quero. assim, eu digo para você aqui, olhando nos seus olhos, que bom que com você foi assim que aconteceu. Porque foi diante disso que aconteceu com você, que você se transformou nessa mulher, essa mulher empoderada, essa mulher Gente da acolhe força. tanto, que acolhe tanto, né? Porque, gente, eu não conheço a Janaína pessoalmente, a gente só se conhece por um grupo, né? Que eu entrei, que é o grupo do Coração Down. E eu vejo assim o quanto Coração. você acolhe, o quanto é que você. Linda essa camisa, tá linda o quanto que você acolhe as mãezinhas, né? Aquelas mães que estão ali naquele momento realmente que precisa, que estão perdidas. Porque assim, Jana, eu descobri Inclusive, na gravidez eu fiquei pesquisando, eu fiquei buscando, entendeu? Então, assim, é mais fácil do que vai você já tá com preparando. seu filho nos braços, sabe? E agora, o que é que eu vou fazer? Né? Então, assim, é diferente quando a gente tem um acolhimento, como hoje, assim, há 13 anos atrás, não tinha o Instagram, né? Quando o Flor nasceu também não tinha Instagram para a gente ir lá Não, pela não. internet e procurar. Hoje em dia, se a E gente colocar assistir síndrome lives de como Down, essa. pois é, não tinha isso. Então, assim, hoje em dia a gente entra no Instagram, a gente vê cada coisa linda. Então, eu digo assim, que todas as mães estão de parabéns por realmente expor sua história, expor seus filhos, porque isso fortalece tanto. Porque quando a gente coloca no Muito. Google síndrome de Down, aparece muita coisa negativa. Quando a gente vai para o Sim. Instagram, é diferente. É diferente você colocar síndrome de Down no Google e colocar síndrome de Down no Instagram, né? É muito diferente. Agora, olha, um outro ponto que eu gostaria de colocar, que talvez muitas Sim, mães aqui se identifiquem, né, com essa fase do luto e da negação, é que quando o Flor fez 5 meses, ela já começou a fazer estimulação precoce na PAI. sim, E assim, a família, né? A minha família até que foi bem light, mas os amigos, a família, a gente se sente na obrigação de dar uma satisfação. sim, E aí as pessoas ficam olhando assim, ela tem o quê? Eu não quer perguntar, oh, ela é sim, diferente e tal. E aí a gente ficava meio que com vergonha de sim, falar assim, ela tem síndrome de Down. E eu encontrei com uma mãe, né, maravilhosa, que ali
eu digo que esse foi o meu ponto de partida para ser a mãe que eu Sim. sou hoje, né? E levantar a bandeira da síndrome de Down, que foi a Aham, Elisângela, mãe de Arielle. Que sim, eu conversando com ela, né? Ivan não aceitava, Ivan, meu sim. marido, não aceitava de forma alguma. Não, não é possível, essa menina não tem nada. E aí eu conversando com ela, falei, poxa, e aí? E aí, o que que eu faço? Aí falei para ela, olha, que eu fico assim quando as pessoas perguntam o que que ela tem, ou então Aham. ela tem síndrome de Down. Aí a Elisângela falou, diga que tem, não é o que ela, não é o que ela Não tem, é? não precisa dizer nada. Nossa, foi libertador. Aham, Foi libertador você dizer, poxa, não, então ela já passou por isso, sim. né? Talvez alguém que esteja assistindo aqui, né, também esteja passando por esse momento. E eu digo para você, tá, o que é que seu filho tem? Tem síndrome de Down. Ah, ele tem síndrome de Down? Tem. Pronto, acabou. Precisa Sim. responder, não precisa dar Tem satisfação ponto, nenhuma. é. Tem e ponto final, Aham. né? Houve até uma pessoa que chegou para minha mãe e falou assim: ah, quer dizer, né, que você não fala nada. Você, a filha de Janaína é especial e você não fala nada. Minha mãe, eu vou falar o quê? Tá na cara da menina, Sim. Não precisa dizer nada. né? E aí minha mãe chegava e falava para mim isso: ah, fulano falou que você não falou nada. Mas aí a gente vai ficando com aquele sentimento, poxa, né? Eu tenho que dar satisfação. Eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Sim, Eu não tenho que dar sim. satisfação nenhuma. É minha filha e acabou. Uhum. Entendeu? E isso, né? Esse meu diálogo com a Elisângela expandiu demais a minha mente, meu Você vê coração. Eu digo, ah, tem. E o quanto o daí? acolhimento, o contato com outras mães. Eu digo assim, ó, que todas nós, a gente tem uma mãe especial. Foi aquela mãe, aquela criança que realmente fez a gente mudar, né? É o insight ali que vem, realmente que cai a ficha e vê assim, sim, qual é o problema nisso, né? Então, assim como eu te falei, Exatamente. Denise e Arthur, né? Denise e Nathalie. Nathalie, principalmente por ser mulher, por a filha dela, Clarinha, né? Infelizmente, Clarinha nasceu com um problema grande cardiopata, né? E aí na cirurgia não Sim. resistiu, virou anjo. Mas assim, Assisti, emocionei muito nessa foi live. uma mãe que realmente assim fortaleceu, né? Então assim é importante a gente ter esse conhecimento e hoje a gente tem tantas mães aí nas redes sociais, né? Então assim é muito importante assim, Jana, esse contato e eu acho que é por isso que você se transformou nessa mulher assim de que realmente tem vontade de acolher, né, essas novas famílias que estão Muito. chegando aí nesse mundo DAO, que para a gente hoje é maravilhoso, né? Mas assim, é importante você falar dessa negação que você teve, dessa negação do seu marido, porque assim, as pessoas que estão passando hoje por essa situação precisam entender que é normal. Não se sinta culpada, não se sinta frustrada porque você está triste, porque você está angustiada, porque você está vivendo um luto mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa acolher esse sentimento. Mesmo que. A gente sabe que vai passar. Mesmo que depois a gente ache até assim, poxa, eu não aceitei, eu neguei. Aí já vem E a outra gente precisa culpa. saber assim, Esquece a nada de culpa. culpa. E assim, a gente tem que dizer uma coisa, Jana, que a gente não está negando o filho, né? A gente não está Sim. rejeitando o nosso filho. Ninguém aqui fala assim, tem esse sentimento de angústia, mas ninguém rejeita seu filho. A gente não Não. quer o quê? A gente não queria síndrome de Down, mas não é questão do filho, né? E hoje eu digo para você assim, graças a Deus que veio com síndrome de Down. E eu acho que a grande maioria das mães, né? Infelizmente eu conheço algumas que preferia que não viesse, mas eu digo assim, a grande maioria abraça realmente a síndrome de Down, realmente assim, tem orgulho, porque assim, eu tenho orgulho, eu me acho por ter minha filha com síndrome de Down. E eu tenho certeza que Acordar a grande ouvindo maioria. mamãe, eu te amo, você é minha Pois vida. é, pois é. Eu falei Tá, até, eu menina? falei até a semana passada aqui, Jana, Flávia, não sei se você viu a live, que era gêmeas, Sim. duas. Sim, Imagine que mulher e metida, assisti vai ter duas duas. vezes. Pois Duas. é. Então, E assim, que imagine. mulherão, viu? Que Pois é. mulherão. Que Então, mulherão. assim, isso é E ela lindo, gente. passou por isso da idade. Ela Pois passou por é. isso, Pois é. né? Agora eu digo para você, né?
com todo o cenário que nós vivemos atualmente, Sim, né, de desenvolvimento e de evolução feminino, as sim. mulheres estão priorizando o trabalho, o estudo, né? E a tendência é, se você não congelar seu óvulo, nós vamos ter mais outras crianças, Sim. podemos até ter outras crianças com síndrome de Down. Não estou querendo dizer com isso que toda mulher que vai parir mais velha vai parir um filho Vai com ter. síndrome de Down. Mesmo porque tem muitas Não. mulheres novas que a gente eu já tive aqui na live, a Ju, 17 anos ela pariu, né? Uma É. menina, Manu, com síndrome de Down. O índice é pequeno, sim, mas acontece. E já estou com uma agendada também, que eu conheci essa semana na internet, nas redes sociais, no Instagram maravilhoso, que vem aqui contar a história dela. Ela também pariu com 17 anos, entendeu? Agora, não sei como é que está nosso tempo, viu, Lu? Mas, Tá, assim, eu gostaria de aproveitar e falar antes que diga assim, ó, tá para sim, acabar, tá. de Pode ir falando deixar aí. uma mensagem que foi sobre o que Sim, nós falamos. Hoje à tarde a gente conversou um pouquinho, sim, que o preconceito a gente não tem como mudar. É uma sim, coisa que está enraizada. Ele sai como galhos de árvores, mas os galhos a gente tem como podar. Mas ele está ali preso, não é? Nós temos sim. mais de 100 anos de abolição, mas o preconceito racial está aí para todo mundo ver. Preconceito contra a mulher Aham, também. aham, Mas preconceito contra pessoas com deficiência a gente vai ter sempre, porque eles subestimam. Então, qual é o papel de nós, enquanto família? Empoderarmos essas pessoas, porque elas podem fazer tudo o que elas quiserem. Elas podem fazer tudo, só que no tempo delas. A gente tem aham, que entender isso, né? Hoje nós temos aí Fernando Norato, que é sim, jornalista, temos vários outros, tem o Breno, que é ator. Então, não imponha limites para o seu filho. E quando na sua cabeça, na sua mente vier, eu acho que ele não vai conseguir, deixa ele fazer. pois é. Porque a E minha digo, Dudu, que mas filha, tava você sábado, não foi? consegue. Sábado, Dudu tava lá no Luciano Huck, né? Ele Oh, toca meu 10 Deus. instrumentos. 10 instrumentos, entendeu? Pergunta a Luciana quantos instrumentos ela toca. Nenhum. Ficar Então, assim, nada. cada um tem a sua vocação, o que eu gosto de fazer. Independente de síndrome ou não, independente de deficiência ou não. Né? E esse comparativo, Jana, que você falou, né, da questão racial, é super legal a gente ouvir isso, né? Porque a gente fala assim, racismo, né? Racismo é o preconceito contra os negros, né? A gente ouve Não muito tem falar racismo isso, no Brasil. Não não é? tem. Não tem, imagine. E assim, hoje a gente vê muito falar de capacitismo, que é uma palavra aí, capacitismo, que é o Da moda. capacitismo? É o Moda. preconceito das pessoas com deficiência. Cada vez mais a gente vai ouvir falar no capacitismo. E uma coisa bem legal que eu vi, que você comentou comigo, assim, eu acho legal a gente falar aqui novamente, é a questão assim que o preconceito sempre vai existir, o que vai mudar é a forma como você vai olhar esse preconceito, né? Porque, assim, a gente pode muito bem perceber alguém com um olhar preconceituoso com a gente, mas, assim, e como é que eu vou receber? Como é que eu vou acolher esse preconceito? Porque eu sempre Sim, ensinei a Luana que se um coleguinha seu não quiser brincar com você, beijinho no ombro para ele e vai brincar com o outro. Porque o que não falta é de sim, pessoas querendo brincar com você. Agora, realmente, se a gente sim. se trancar, se fechar, ele não quis brincar comigo, porque ele tá com preconceito, porque eu tenho síndrome de Down, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, o problema dele vai procurar outras pessoas. Né? Então, assim, é Sim. verdade isso quando você fala de empoderar, a gente precisa empoderar as pessoas, sim, com deficiência, porque a gente precisa se preparar nós. A gente não vai poder mudar o outro, né? Nunca. Inclusive, deixa eu fazer um merchanzinho aqui para Sim, faça. A Paz Salvador. Sim, bora. A Paz Salvador, nesse momento, precisa muito do apoio da sociedade, porque a Sim, Paz tem um papel fundamental fundamental. para as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência de intelecto.
tá? Porque eu costumo dizer, seu filho não está na PAI? Não, meu filho não está na PAI. Como não está na PAI? É na PAI que ele é maioria. É Sim, justamente no centro educacional da PAI que ele vê que é um ambiente escolar, embora lúdico, e não possa sim. ser tratado como escola regular, porque é um centro educacional, né? Mas é ali onde eles são maioria. Que aí, quando é até uma judiação, você pegar uma pessoa com síndrome de Down e para jogar na escola regular, ela vai ver um monte de gente igual e ela diferente. Mas na Sim, precisa PAI, se eles têm esse conhecer, né? empoderamento. Inclusive, o trabalho que os coordenadores, os professores do SEDUC têm com os jovens, né, os adolescentes, você percebe o empoderamento deles. Nós temos vários jovens aí na PAI, para quem convive com essas crianças aqui, esses jovens, que Sim. são extremamente empoderados. Inclusive, saiu aí, teve a Ana Carolina, que foi representar a PAI Salvador no Brasil, né, falando sobre o bullying, falando lindamente, tem Cacai, tem Sim. várias pessoas. Então, é importante, não deixe que seu filho confraternize, que seu filho faça parte desse centro educacional, porque isso é muito importante, Eles né? precisam Vamos se parar com esse conhecer, né? negócio. Conhecer o outro, conhecer outros. É aquela coisa assim, Exatamente. toda criança precisa conhecer pessoas com deficiência. Né? Eu não digo nem, Sim, por exemplo, tem síndrome de Down, conhecer a síndrome de Down, não, precisa conhecer outras limitações. Né? Então, assim, sim, Luana tem amiga que é cadeirante, né? Tem outras crianças. Então, assim, precisa conhecer outras deficiências. Eu quero que meu filho tenha coleguinhas que sejam cadeirantes. Hoje eu já conheço, hoje ele já tem virtual, né? Porque eu já conheci mães, eu falo assim, depois que essa pandemia passar, eu quero que meu filho conheça, eu quero que ele veja as diferenças, porque assim, a gente fala muito de preconceito, fala muito de igualdade, sim, o que é que a gente traz isso para dentro de casa? Porque é importante a gente colocar. Porque o sim, preconceito também, né, extremamente. Jana, a gente fala assim, só de deficiência, deficiência, mas tem o racismo, tem um preconceito, porque ele é gordo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, né? Então, assim, tem preconceitos que a gente vê que tem isso na escola que a gente precisa estar trazendo para dentro de casa, mostrando as diferenças, né? Isso Mostrando porque são um é careca, eu mostro mesmo preconceitos, preconceito, exatamente. Eu falo muito aqui em casa e né? falo assim, como um usa óculos, o outro não usa, um é careca, o outro não é. Papai é negro, mamãe é amarela. E assim a gente vai, de forma lúdica, a gente vai contando, entendeu? Meu filho fala que meu pai é Olha, marrom e minha mãe é amarela. Ele diz: meu pai é marrom e minha olha, mãe é a amarela. gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, porque a gente não percebe a nossa fala preconceituosa. Sim. É, tem, acho que uns 2 anos, um ano, foi antes Ah, da pandemia, que agora a nossa vida assim se divide, antes e pois depois da é. pandemia. É. Antes da pandemia, eu fui ao shopping, estava com Flor, de mão dada com Flor, fui ao shopping numa loja, e quando a gente foi passando no caixa, a caixa estava brincando com a empacotadora e falou, aí a empacotadora brincando com ela, ela olhou para a cara da empacotadora e falou assim, e você parece que tem Down? É. Aí eu olhei para ela, e aí a empacotadora, eu fiz, como é? Aí a empacotadora fez, ela brinca assim comigo, ela É. disse que Ou parece que eu seja, tenho Down. Eu falei, por que ela parece que tem Down? sim. Não, ela falou, você parece que é meio Down. Aí eu olhei para ela, Sim. meio Down? Aí ela fez, ela brinca assim comigo, ela brinca que eu sou meio Down. Eu falei, como assim meio Down? Não, é assim. Eu falei, olha, não existe, vou lhe informar uma coisa, não existe meio Down, ou se é Down ou não é Down. Não existe Sim. nem grau para pessoa com síndrome de Down. A minha Isso. filha que está aqui do lado tem síndrome de Down e ela não é meia Down. Por que que, Aham. já que ela é mulata, por que você não chama ela de meio negra? Aham. Mas você chama de Boa. meio Down, Mesmo. você está sendo pejorativa, você foi, como foi que eu falo? Você foi preconceituosa, você falou pejorativamente com ela. Já que você chama ela de meio Down, chame ela de meio negra, chame ela de Pois meio é. preta. Você é Aham. meio preta, por que você não vai brincar? Porque pode dar cadeia? Então, É. aí eu saí dali com a raiva daquela mulher, com a vontade de Aham. bufetear ela.
peguei flor assim, saí. Quando cheguei na loja, que eu parei, assim, fui mais à frente, foi aqui no Shopping Taigara. Cheguei mais à frente. Aí eu disse, não, isso não vai ficar assim. Aí eu liguei para o gerente, liguei para a loja toda, né? Foi a loja A Gomes, que tinha acabado de inaugurar no Shopping Taigara, e consegui falar com o gerente, me atendeu. Eu, não, isso não pode acontecer, eu vou lhe dar o telefone celular do gerente daí dessa loja. Liguei para o gerente da loja, falei o que tinha acontecido. Mulher, eu não consegui dirigir, eu tremia assim. Eu parei no elevador, sentei, eu chorava e Florzinha assim, o que foi, mamãe, o que foi? Todo mundo passava, olhava para mim, me via chorando, me acabando de chorar. Porque, nossa, como a situação de sofrer um preconceito dói. Parecia que tinha me apunhalado no coração, né? Aquelas palavras, como essas palavras ferem. E eu fiquei ali mais de 40 minutos, eu não aguentei, postei no grupo Coração Down, aí uma pessoa falou assim, não, pode ser que ela falou que é assim meio down, porque down em inglês quer dizer para baixo. Eu falei, olha, eu entendo de inglês, eu sou secretária, e eu trabalhava com inglês, eu sei falar inglês, então não foi esse sentido. Foi no sentido realmente de colocar como falam, é mongol. Né? Sim, a palavra pejorativa. É a gíria, então, né? Que colocam como se fosse uma gíria, né? A gente sabe bem qual é a intenção. A gente tem que ficar, a gente tem que ficar ligado. Às vezes a gente até fala, né? Mas a gente tem que ficar ligado nisso, a gente tem que ter atenção com as palavras. Porque e é legal esse ensinamento que você fez, né? Porque assim, a gente não tem que se calar. Né? A gente não tem que se calar diante da gente ouvir isso. Eu também, Jana, recentemente eu ouvi de uma pessoa muito próxima. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima a isso também. Então, assim, a gente, infelizmente, as pessoas falam isso como se fosse normal, né? Acabou meu dia isso, né? E aí eu fui buscar Ivan no trabalho e quando eu voltei, estava dirigindo, a dona da loja me ligou, a dona da rede, né, da Gomes, me ligou, Dona Maria Clara, me pediu 1000 desculpas e tal, e falou para mim, olha, me desculpa, a gente aqui treina os funcionários e tal, não sei o que, eu sei que essa mulher eu não vi mais lá, eu não ia voltar, ela me convidou, eu tive vontade de pegar minhas mães da APA e levar, encher a Gomes de criança com síndrome de Down e mostrar para ela, aqui, ó, né? Ninguém a gente tem que ter a consciência. Todo mundo aqui é Down. Down. A gente tem que ter consciência que as palavras da gente, elas são como uma folha de papel no coração de uma pessoa. Se a gente amassa ela, tá? Mas nunca ela vai voltar a ser o que era. Você pode passar ferro, pode molhar, ela nunca mais vai ser. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala, porque nós estamos lidando com seres humanos. Já dizia Charlie Chaplin, mais do que máquinas, nós precisamos de seres humanos. Então, não importa o tamanho da tecnologia que a gente tenha, mas a gente tem que ter esse cuidado. E o olhar de amor para nossos filhos, a atenção que a gente tem que dar, ajudar eles no que eles quiserem fazer, no que for possível, né? Por mais que a gente tenha raiva quando a gente vê que eles sofrem preconceito, tentar responder isso com amor. Tentar, pelo menos, né? Porque já que a promoção mudou. E parar de ficar chamando nossos filhinhos de anjinhos. Parar de ficar falando de promoção do amor, de anjinho, de bebezinho. Eles são crianças, eles são adolescentes, eles são pessoas, eles querem ser tratados como pessoas. Importante você falar isso. Hoje eu vi até acho que foi a Maju. A Maju postou um vídeo no perfil dela falando justamente isso, né? Precisa ser tratada como adulta. Ela é adulta, não tem que estar meu anjinho, né? Meu bebê. Gente, olha, me incomoda extremamente, Jana, quando eu vejo uma mãe. Tem muitas mães aqui, ó. A gente está com 36 pessoas aqui ao vivo agora. Gente, a gente tem que ter cuidado da forma como a gente chama nossos filhos, independente de síndrome de Down, de qualquer deficiência. Nossos filhos, bebê até uma determinada idade. Depois disso, passou. Não é mais bebê. Né? Então, assim, ficar infantilizando, né? Bebezinho, meu bebezinho, meu bebezinho. Como é que vai crescer? Isso faz parte do empoderamento deles. Exato. E aí, depois que cresce... Lá fora, eles não vão ser tratados assim.
E aí, depois que cresce, Jana, como é que fica? Aí quer que a sociedade olhe sem preconceito. Se a gente, dentro de casa, a gente não olha nossa filha como mulher, como Luana. Luana fala, eu sou mulher, mamãe, tem 13 anos, e se acha uma mulher, sim. Você é uma adolescente. Não é bebê, bebê foi quando era lá até um aninho, era bebê. Depois de um ano, deixou de ser bebê. Então, assim, a gente precisa, e isso cabe no empoderamento, né? Porque assim, a gente vê tantas mães hoje que falam, ah, minha filha não tem isso, meu filho não tem aquilo, e aí fica tratando, super protegendo, né? Como se fosse realmente um bebezinho. E aí quer exigir que a sociedade olhe Deixa com a olhar, criança bater, né? É sim, outra coisa que a gente vê muito na rua ah, não, não brinca com aquela criança ali, não. Ó, tem síndrome, sim, todo síndrome de Down é violento. Quando diz, ó, eles são isso. tudo carinhosos, né? Aí, É, aquele dali é violento. Por quê? Porque desde a infância bate a mãe. Não, não, não pois revide, não, é, porque ele é doentinho. sim, Não, ele é especial. Não, gente, ele bateu, ele vai levar. A minha é assim. Se a minha bater, também. toma, apanha. Tem Uhum. isso não, entendeu? A minha pediu, apanhou até os 7 anos. Com 7 anos ela me pediu, mamãe, eu já tô virando a mocinha, não me bata mais não. Eu falei, então obedeça e faça o que você tem que fazer. Porque se não Então tu fizer, ainda vai tem mais um continuar ano para batendo. apanhar. É. Então, assim, em vez em quando a gente lembra disso, né? Então, assim, tem que tomar palmada, tá precisando, merece, tem que tomar palmada, não é porque tem síndrome de Down, porque tem isso, porque tem aquilo, vai deixar de. Não vai mesmo. Isso é Não. muito importante, muito, muito mesmo, é o olhar. E ela está aqui online, eu acho, viu? Pelo menos estava aí, porque eu estou tentando, Jana, ver aqui as mensagens. Gente, eu não consigo ainda. Eu vou conseguir. Dar conta das mensagens, né? Para poder tá compartilhando. Mas assim, é muita É, coisa a gente bater papo aqui e tá olhando as mensagens. Mas assim, Jana, muitas mensagens de pessoas aqui falando de você, te Isabela se parabenizando. identificou. Muita gente aqui falando, né? E aqui, ó, Alvin Patti, que mulher maravilhosa você, Janaína. E é, viu, gente? E é. E assim, e a gente acabou nem falando do coração Down mais, Não assim, vai né? Um falar? pouco mais. Não pode falar muito de Então, mim, não, que se falar de mim eu choro. ah, é? A gente tem um tempinho ainda. Eu nem sei quanto é que tempo tem que o Instagram tá Isso é liberando, porque o povo enquanto tá ele não. botando coraçãozinho. Enquanto ele não der a mensagem aqui pra gente, Olha, a gente está conversando. Mas enfim, assim, todo esse empoderamento que você fala, assim, eu vejo que você acolhe muito bem, assim, as pessoas no grupo, né? Muitas vezes eu não consigo acompanhar as mensagens, mas é sempre muita assim, coisa. eu sempre vejo, assim, que você acolhe aquelas mães que estão chegando, né? As mães que é tudo novo para elas, e vejo esse acolhimento, É. assim. Mas como é que foi, assim, que surgiu, Jana, na sua vida o Coração Down? Como foi, assim, que veio Oh, para você com essa intenção, né? Porque, assim, eu conheci o Coração é Down, eu digo polêmico. assim, eu me afastei de tudo, como eu disse no começo, né? Eu queria fazer alguma coisa, mas não fazia nada. Aí tinha grupos, depois eu saí, eu participei do Serdal, na época que Luana nasceu, e depois eu saí do Serdal porque é, Clarinha, quando Clarinha morreu, eu falei assim, não quero saber disso, eu vou me afastar. E realmente me A afastei, gente fica né? Então, arrasada. assim, me afastei, assim, muito. E aí depois foi que eu vi, não, eu não tenho que me afastar. Muito pelo contrário, né? E aí foi quando eu tive esse chamado, mas aí foi quando eu conheci o Coração Down através de Liege, né? Uma grande coincidência da vida. A gente se reencontrou. E aí, foi aí que eu vim conhecer o Coração Down, né? Em um evento que vocês fizeram o ano passado, Aliás, é uma no das shopping. fundadoras do Coração Down Pois é, mas também. como é que surgiu esse Coração Down, esse acolhimento todo? Conta um pouquinho pra gente, que tem um bocado de gente querendo saber. Ah, o Coração Down surgiu, na verdade, de um racha, né? De um Sim, grupo. Nós fazíamos parte de um grupo, e aí esse grupo começou a surgir uma conversa, porque todos os grupos acontecem muito em grupo, é sim, normal. Né? Você fala, olha, esse grupo é para você falar só sobre síndrome de Down. E aí sim, começa a mensagem de bom dia, mensagem de boa tarde, coloca a mensagem de política, tá? Mas que, gente, vamos focar, e a gente tem que estar trazendo essas pessoas, lembrar isso, vamos focar e tal. Mas assim,
tem pessoas que eu acho que não entendem E muito você faz bem. isso, e você faz isso muito bem, viu? Eu vejo É, no grupo assim, a gente você tenta, faz a gente muito tenta. bem. E se a gente for falar de política, né? Eu Pois sou é. militante desde a minha Aham, adolescência. Então, e aí o pessoal começou a postar tal, umas coisas, e eu acho que uma das fundadoras, né, começou a falar, excluiu um dos sim. componentes do grupo, e aí a minha amiga, Liege, né, foi falar que Sim. não achava isso certo e tal, não sei o quê, rolou um mal-estar, e Ah, aí nós já tínhamos um grupo pequeno, porque a gente tinha organizado uma festa do Dia das Crianças, através desse grupo, e que fui eu, Liege e Verônica, né? E aí depois era o grupo que a gente fez esse trio para organizar a sim. festa, né? E depois que surgiu essa conversa, né? Esse mal-estar no outro grupo, aí a gente continuou, já estava naquele grupo, eu disse, quer saber? Todas as mães que saírem, que quiserem vir para esse grupo, pode Sim. vir. E aí, Liege teve a ideia de colocar, vamos chamar Coração Dal. Aí, Coração Aham, Dal, tá, beleza, Coração Dal. E assim ficou, e nós começamos a acolher. Eu não ia sair do outro grupo, sim. né? Quem faz parte de vários grupos já deve ter sentido isso, que assim, até dentro do grupo de pessoas com síndrome de Down existe uma certa separação social, né? Sim. E aí foi quando uma das mães chegou para mim e falou: que eu achei um absurdo, que eu encontrei com uma mãe e ela fez que não me conheceu e que tal, não sei o que, enfim. Eu digo, a gota d'água. E aí saí desse grupo e passamos a ser o Coração Down, que na verdade acabou sendo o grupo de organização de festa. Tem festa de Natal, Coração Down vai fazer. Tem festa de Dia das Crianças, Aham, Coração Down vai nascer. Só que a gente queria meio que quebrar isso e a gente pensa muito em formalizar o Coração Down, né? A gente tem esse viés, porque hoje em dia tem várias, em outros estados tem várias associações que ajudam sim. a pessoas com deficiência e se apoiam, né? Então esse é o nosso sonho de um dia formalizar o Coração Down e a gente ter uma sede, né? E Sim. poder dar esse apoio, mas isso por enquanto é um sonho, mas a gente Sim. vai trabalhando, a gente está trabalhando aí, né? Mas a parte Enquanto isso, a prática gente vai vocês já fazendo fazem, né? nossa. A parte A gente prática do tenta. acolhimento, que eu acho tão importante, a gente sabe o quanto é importante esse acolhimento. Já é feito Muito. isso por vocês, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que num dos eventos proporcionados pela PAI lá no Ministério Público, né, um psiquiatra, doutor Ivan, um psicólogo, doutor Ivan, não lembro o sobrenome dele, ele falou que sempre que ele atendia, que eu ficava pensando, né, as pessoas deveriam fazer isso. Sim. Quando a gente recebe logo essa notícia, toda essa culpa que para na nossa cabeça, essa dúvida, esse luto, você chega com a criança, o médico lhe atende e tal. E esse médico falou que ele, quando ele recebia uma família, ele perguntava: e você, como é que você está? Né? E é Sim. sempre, assim, eu me identifiquei com isso, porque é o que eu pergunto. Quando eu vejo uma Sim. mãe, que eu estou cuidando do filho porque comigo foi assim. Todo mundo olhava para a criança, mas não olhava para a Sim. mãe, né? E conversando com várias mães da PAI, tem mães que falam assim, já pensei até em me matar. Infelizmente, né? Eu Aham. tive um problema pessoal e tal, e eu estava meio desorientada, e toda essa situação, eu cheguei a pensar em me matar. Cheguei a pegar o carro assim, jogar, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, não, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, eu vou deixar minha filha aí, não. Eu vou botar ela Sim. no carro e vou me jogar junto com ela. E, assim, você nem percebe na besteira que Sim. você está pensando. E eu conversando com outra mãe, aí ela fez, nossa, eu já pensei isso. Só que existe essa troca de que, poxa, eu já pensei, a sua fala não é vista como preconceito, com Sim. preconceito. Porque se eu falo isso para uma amiga minha que não esteja inserido no contexto, Sim. né, das pessoas com deficiência, ela vai dizer, nossa, que horror, Aí você vem o pode atentar julgamento, contra a né? própria vida. Aí vem o julgamento. Você é louca. Né? Eu Sim. faço questão de ter o meu momento com as minhas amigas que não fazem parte desse rol e Sim. faço questão de fazer parte das minhas amigas que, na verdade,
nós, mães atípicas, nos tornamos uma grande família, Sim, porque a gente compartilha de sentimentos idênticos, de dores idênticas. sim, E quando eu falo para uma mãe, como aconteceu, eu tive vontade de pegar o carro em Cecim, jogar do viaduto. Isso que ela fez, sim. nossa, Jana, eu também já tive essa vontade, sabe? Eu tive vontade. E a gente conversou normalmente, mas se eu falo isso para outra pessoa, E não meu foi Deus! julgada, né? Não é? Porque E a gente vai se entendendo e a gente tem essa troca. Então, enfim, eu acho que são tantos altos e por baixos, isso, tantas por isso experiências que a gente vai vivendo. que esse projeto, Jana, Descoberta do Diagnóstico, veio justamente com esse objetivo, da gente mostrar que tem esse momento do desespero, que passa um monte de coisa na cabeça, cada mãe pensa de um jeito, tem uma, sua intensidade, mas que tudo isso vai passar. Mas a gente precisa acolher essa dor, acolher esse desespero, acolher esses pensamentos que vêm na mente da gente. Se a gente tem, como Uhum. alguém aqui contou, falou aqui para você, né, que depois foi que eu vi, mas já tinha mudado o assunto e agora que a gente voltou a falar sobre Nem isso, me pergunta de onde eu sou falando, de Salvador, Bahia. Sou sim, soteropolitana. pois é. E eu também, a gente ainda não se conhece. Apesar de que na festa, no shopping, a gente estava lá, mas a gente não teve, ainda não existia esse projeto. Eu ainda não era parecida assim como eu sou hoje, Ai, aquela de última querer. festa da gente, Pois né? é, foi Do a Bela última Vista. Tão festa. linda. Ah, Foi. foi tão linda Pois aquela é, festa. foi encantadora. Então, assim, isso é importante a gente mostrar. E esse espaço aqui, esse projeto Descoberta do Diagnóstico, eu falo assim, eu sou muito feliz assim de ter tido essa iniciativa, de ter tido essa inspiração divina mesmo, porque não é nada diferente do que isso, foi algo divino mesmo que eu comecei a fazer esse projeto e cada vez mais tem intensificando, Jana, e a gente tem se fortalecido. E assim, quantas Sim. histórias eu tenho escutado, porque tem muita gente que ainda não tem coragem de vir aqui para poder falar, ainda não está preparada para vir aqui contar. Mas assim, eu digo, esse espaço está aberto. Se você acha que você tem o que contribuir, porque todas nós temos o que contribuir na Sim. vida de outra pessoa, qualquer pessoa que tem. Mas se você Até sente no seu receitas de remédio coração, caseiro. pois é, então assim, todo mundo tem o seu momento. Muitas vezes assim, as pessoas ficam falando assim, fica muito repetitivo. Não existe repetitivo, Não porque a fica. história de Jana nunca vai ser igual a de Cláudia, nunca vai ser igual a da Mel, nunca vai ser igual de ninguém. A história de Jana é a história de Jana e pronto. Andréa maravilhosa, tá aqui, a gente se conheceu através das redes sociais, né? Tem uma história linda para contar, ainda não veio aqui, mas vai vir um dia ainda. A filhinha nasceu por agora. Então, assim, vai ter muita coisa para Oh. contar, muita coisa para poder contar para a gente, né? Então, assim, fica aí aberto o convite. Teve algumas pessoas que falaram aqui, eu quero contar minha história. Me chama no direct, que a gente conversa, para a gente poder criar esse vínculo, para a gente poder vir aqui e para a gente poder estar conversando. É super importante, né, Jana? Super importante poder estar contando. Aqui, ó, E é a Kate um falou na hora público. aqui, ó. Kate, ela recebeu o diagnóstico numa boa, tem muita coisa para contar, porque assim, não teve susto, não teve medo, não teve, encarou assim uma situação, é algo assim bem diferenciado do que a grande maioria, né? Então assim, Sim, é um susto, um baque. as pessoas precisam realmente conhecer, né? Isso é muito importante aqui, muito mesmo. E fica aí aberto o convite para todo mundo, né? E Sim. que bom, Jana, que você aceitou meu convite. Você que não aceitasse, né? Você tinha que aceitar, você tinha que fazer parte desse projeto, né? Então, assim, ó, Claudinha falando, é isso mesmo, Lu, cada história é uma história. Seu projeto ajuda muitas pessoas. Isso mesmo, Claudinha, eu só vou corrigir você no seu projeto. Esse projeto não é meu. Esse É, projeto de é novo, nosso, entendeu? Eu digo assim, a gente escuta vários, tem CEDAW, tem Bahia DAO, tem Unidos pelo Amor, que eu faço parte, tem o Coração DAO, que eu também faço parte. E assim, na verdade, Luciana faz parte de tudo, né? A gente a gente insere, porque assim, minha filha tem síndrome de Down, mas assim, na verdade, a gente precisa abraçar as pessoas com deficiência de forma geral, né? a causa. Quando a gente fala de inclusão, é geral, né? O olhar é geral. Claro que cada um tem o seu diagnóstico, mas a gente tem que abraçar a causa da inclusão, né, Jana?
realmente sim. é esse trabalho que a gente precisa realmente fazer e focar, né? Nossas Acima de energias. qualquer coisa, a gente tem um propósito. E o Sim, propósito, ele expande, né? O meu sim, propósito mesmo é com as mães, é com as sim. famílias. Cada um Não vai se é? identificando, Eu me dou bem né? com todo mundo. Com Sim, todo eu mundo. também, né? Isso é Não tenho ótimo. problema Isso, nenhum. e isso tem Tô que no ser, né? Coração Todo ser Down, humano tô precisa disso. no projeto Inserir também. Sim, E em também, alguns de da Jaime. PAI, mas assim, nossa, são São muitos muitos. grupos. É, Inclusive, Jaime tem um projeto ótimo, já é uma ONG, já é oficializado em sim. Nicho Down, né, que na verdade é Nicolas Ele, Nico é, Down. ele já teve aqui nosso projeto, eu já fiz live com ele. Ele me ajudou no início da pandemia, ele foi assim imprescindível, ele me ajudou, ele contribuiu com 20 cestas básicas, 24, 20 cestas básicas para as Uhum. famílias que estavam precisando, né? Me ajudou bastante com Ele isso, é foi muito maravilhoso. Falei até bacana. briguei com ele hoje no particular, porque ele colocou aquela foto lá do Farol da Barra, deixando a gente com água na boca, aquela imagem. Eu fui lá no particular e puxei a orelha. Ele, isso é para incentivar a caminhar mesmo. Eu falei, pois é. Isso é importante, essa relação, né? Porque assim, a gente precisa de relacionamentos. O ser humano precisa de relacionamento, precisa ter amigos. E amigos de verdade, né? Porque assim, colegas a gente pode ter qualquer esquina, assim, mas amigos de verdade que tenham a mesma intenção, o mesmo objetivo, isso é maravilhoso. Inclusive, Jana, eu já deixo aqui até o convite também para você, porque assim, tá algo ainda que é um grande desejo meu, né? Eu sempre gostei muito daquela questão dos lacres de tampinha, lacre de alumínio, de Sim. latinha de cerveja, de refrigerante. E eu tenho esse projeto dentro de mim há muitos anos. Antes de eu estar com essa questão do projeto Descoberta Diagnóstico, há 5 anos atrás. Quer dizer, tem muito tempo que eu faço essa questão de colher, recolher lacres para poder contribuir com cadeira de Ah, roda, mulher, com pessoas. eu juntava isso, eu tinha um saco Pois assim, é, então ó. a gente precisa se Eu dei unir, para porque uma a gente mulher que estava. precisa fortalecer. Mas deu para alguém para Vamos fazer essa ajudar de alguma campanha. forma. Então, Dei. assim, eu criei Lacre com Amor. Aí, assim, inclusive, a Inserir faz parte, né? Que é com o Jaime. Eu falei, Jaime, me ajude aí a formalizar todo esse projeto para a gente poder ir, a gente tá junto. Juntar, então, todo mundo que está aí assistindo, bora juntar lacres, porque Só essa aqui em casa campanha a vai gente vai vir. render muito lacre, porque final Pois de é, semana, muita cerveja. quem gosta da cerveja vai ser melhor ainda. E quem não toma cerveja, Pode ser lacre de eu tenho certeza. refrigerante. Lacre de refrigerante e também tampinhas plásticas, Jana. Todo mundo limpa a casa, Ah, sim. todo mundo escova dente, a tampinha de pasta de dente, a tampinha de Quimboa, né, da água sanitária, tampinha de detergente, tudo isso aí serve. Então, bora juntando, porque isso aí a gente vai juntar várias pessoas, tem que ser Salvador em peso. Para quê? Para a gente poder contribuir na vida das pessoas, independente Tá, de associação ou não. vamos fazer um cardzinho para a gente divulgar isso, disparar isso nos Sim, grupos e com os nossos sim. amigos e tal. Preciso de pessoas para me apoiar nessa causa. E você está Oxe, aqui, ó, ao tamo junto. vivo. Deixei para falar ao vivo, Eli, para você não dizer não para mim. Que eu sei Flor, que você vem cá. jamais vai dizer não. Que isso? Tenho certeza disso. Ah, Cadê Flor que se participação enganou comigo especial. hoje de tarde, não foi? Estava toda linda de tarde, Tá meu aqui, Deus do céu, toda combinando de tá aqui, tarde. gelada. Já era para estar dormindo pela hora, né, dona moça? Ó, Beijo, tia tia, ó. Lu. Você estava Ela linda falando, hoje, toda ó. combinando. Ah, porque ela não está ouvindo. Manda um Dá beijo pra tia. tchau. Ali, ó. Ela se Olha, vestiu ó, sozinha, cara. calçou o sapato, vestiu o short, a Pois é. blusa, E pegou o estava sapato danada com você, combinando com porque o você estava short, demorando, né? Só gravando áudio para mim e ela reclamando, queria eu ir pra estava ouvindo. rua. Aqui, ó, um bocado de gente mandando mensagem que tá com saudade. Aqui, ó, Eli dizendo que já tá juntando lacre de cerveja, junta aí. Olha, cara, que safadinha. Aqui. Você é linda. Como diz Agora, minha mãe, é parece muito com spot. você, gente. É a sua Minha cara. filha. É porque eu não conheço o pai, né? Ivan, chega aqui rapidinho, que aí todo mundo já conhece a família toda. Vocês vão ver que é a Ó, cara. ó, a outra estava assistindo e já chegou aqui, ó. Cadê, Lua? Venha se Vem, aparecer também. vem.
Chegou aqui para se aparecer, porque se aparecer é com ela mesmo. Deixa eu tirar o fone aqui. Não. Ah, vem aqui. Ah, que linda! Estava assistindo live. Ó, a tia Fofa tá aqui presente. Oi, tia, beijo. A tia Fofa ia puxar saco dela. Beijo, meu amor. Ai, Ivan. Beijo. Olá, ó. Oi, Ivan. Rapaz, você me deixa na dúvida. É a cara de quem? É a cara de quem? É uma mistura. É a mistura mesmo. Mistura, né? Enfim, que delícia. É muito amor, gente. Amor. Deu hidratação no cabelo e agora depois já lavou e agora depois da live eu tenho que esticar. Né, menina, é uma verdade, né? A daqui é a mesma coisa. Porque aí ela disse que tem que esticar os cabelos para poder Fazer foto pro Instagram, porque só tira foto se o cabelo tiver liso. Agora, a sua também muito com o pai. É. Agora, hoje em dia, eu já acho mais parecida comigo, viu? Mas pequenininha era toda o pai. Essa daqui, Só porque só é amarelinha igual a mãe. A cara de vó. Mas, enfim, que maravilha, Jana. Que delícia de conversa, que delícia de bate-papo. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou. Me perdoe se eu não vi os comentários, mas assim, eu fui lendo aqui. Invertida, né? A gente fica conversando e essa coordenação motora de conversar e ler realmente é complicado. Quando a gente faz live sozinha é mais fácil, porque você vai parando e você vai interagindo, né? Mas assim, quando a gente faz com outra pessoa, fica mais difícil mesmo. Mas eu vi aqui muitas pessoas aqui de minha família presente. Minha mãezinha querida está aqui presente. Pedi até desculpa porque chegou atrasada, mas não tem nada não. O importante é estar aqui, ouvindo a história. Né? Entender que quando a gente ouve outras histórias, fortalece a nossa, né, Jana? Isso é muito importante. Com certeza, a gente ter esse entendimento. Independe do diagnóstico, mas a gente conhece. Que a gente precisa muito. Sim. Quando a gente conhece outra história, isso fortalece demais, 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 demais. E para finalizar nossa live aqui, agradecer a todo mundo e agradecer a você também pelo convite, né? Pela aí nossa proposta inicial, que vai ter várias coisas aí pela frente. Uau, que sereia linda! Aí, sereia descabelada. Não queria soltar o beijo, mas agora começa a se mostrar, né? Agora tá que tá. Pois é. Muito obrigada a todo mundo que sempre presente. Elisa, obrigado. Toda semana, toda segunda-feira, a gente tem live com diagnósticos diferentes, tá? E eu queria, Jana, que você deixasse aqui uma mensagem para essas pessoas. Tem algumas pessoas aqui que receberam o diagnóstico tem pouco tempo, que ainda estão na fase da aceitação, né? Que com o decorrer, quando vai conhecendo a gente, vai conhecendo mais mães, eu tenho certeza que a mudança do olhar é diferente. Mas que você deixasse essa mensagem para essas mães aí, com esses novos diagnósticos. Sim, veja só. Ser diferente é normal, né? Na verdade, o que eu tenho para dizer é diretamente para as mães que recebem o diagnóstico, que têm, a princípio, essa dificuldade de lidar com isso, que eu sei que a culpa vem. Flor tá com o violão de Ivan na mão. Pegou o violão. Ela quer cantar pra gente. Adora violão. A gente sente a culpa, mas é importante que você faça parte de grupos, que você converse com mães, que você não deixe de estimular o seu filho, mas também não se esqueça de você. Você tem que ter o seu momento, você tem que ter a sua hora, o seu horário como mãe, né? Porque antes de ser mãe atípica, você é mulher. Sim. Então você precisa disso. Eu não estou falando de ser mulher em relação a marido, em relação a casa, não. Em relação a você mesmo. A você Porque mesmo. a gente precisa se dar o luxo de passar um batom,
precisa Sim. se dar o luxo de ir no salão, fazer uma unha. Tire nem que seja meia hora e não se sinta culpada por isso. A casa não vai cair, a criança não vai Não vai se mesmo. desesperar. Quem se desespera somos nós, que é a nossa missão de mãe. Pois Entendeu? é. Você pode esquecer sim, qualquer coisa. Se permitir entrar no quarto, fechar a porta, e vou dizer assim, ó, vou meditar agora, ou então vou ali fazer uma make em mim, ir pro espelho, fazer uma maquiagem e ponto, né? Uma coisa que eu fazia, né, porque logo no início, é tomar aquele banho, né? Eu esperava, eu tomava banho de madrugada, eu tomar banho sozinha, mas eu tomava banho de madrugada, aquele banho que a gente quer lavar o cabelo, que a gente quer ficar ali luvando o cabelo. Sim. A gente faz no horário que a criança está dormindo, que está todo mundo dormindo, a gente faz isso. Mas a gente precisa parar para pensar na gente, porque se a gente não estiver bem, ninguém vai estar bem dentro de casa. Exatamente. Isso. E aí pronto, aí acaba se estressando, ficando nervosa, e aí... Sim, vem cá. E aí como é que vai cuidar das crianças se tiver estressada, não pode? Flor, meu amor, você é linda! Se a gente não estiver bem, ninguém mais vai Quero conhecer bem. essa Flor pessoalmente, que não conheço. Só vejo na televisão, só vejo nos vídeos. Agora ouvir ela não quer. Né? Então, mais uma vez, obrigada, Jana. Beijo no seu coração. Beijo, Déa. Beijo, Analene. Obrigada pela participação de todas. E quem sentir no coração a vontade de vir participar, fala comigo aqui que a gente vai estar agendando aí os horários. Tá bom? Ó, beijo, Flor. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Conte comigo. E a live vai ficar salva, hein? Com certeza. Tchau, galera. Beijo, linda.